Olá, bem, isso aqui vai ser um vídeo onde eu só resolvo exercícios e sobre dinâmica do MCU, né, que vai ter a prova agora do Wilson. Eu só vou resolver os exercícios com vocês aqui. Isso aqui é já supondo que vocês saibam o conteúdo, certo? Então, que vocês já tenham estudado, então eu não vou ficar falando teoria aqui, beleza? Muito bem, então vamos ver esse primeiro aqui. Um carro de massa 1000 kg realiza uma curva de raio 20 metros com velocidade angular 10 radianos por segundo. Ele quer saber a força centrípeta atuando no carro. Bem, a gente sabe que força, quando se fala em força, ele está querendo dizer, força, como a gente sabe, é massa vezes a aceleração. Só que ele está falando de qual força? Ele está falando da força centrípeta. Então a força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, certo? E como é que calcula a aceleração centrípeta? Bem, vocês lembram que tem duas formas de calcular a aceleração centrípeta. Então vai ser igual a massa vezes. Quais são as duas formas de calcular a aceleração centrípeta? Ou tem v ao quadrado sobre r, ou tem outro jeito de calcular a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes r, certo? Então, essas são as duas formas aqui de calcular a aceleração centrípeta que vocês vão lembrar aí, da teoria. Muito bem? Então, qual forma a gente vai mexer? Com essa ou com essa? Bem, a gente tem que ver os dados que a gente tem. Ele nos deu a velocidade angular, ele nos deu o ômega. Então, é melhor a gente usar essa daqui, certo? Então, a força centrípeta vai ser igual a m ômega ao quadrado vezes o raio, certo? A força centrípeta vai ser igual. Qual é a massa dele? Ele falou a massa 1000 kg. Então, 1000 vezes. Qual é a velocidade angular? Ele falou também 10 radianos por segundo. 10 ao quadrado vezes o raio, que ele também nos falou, 20. Muito bem. Então, a força centrípeta vai ser igual a 10.000, vezes, quanto que é 10 ao quadrado? 100 vezes 20. Então, a força centrípeta vai ser igual a 1000 vezes 100, 100.000, vezes 20, vai ser força centrípeta, peraí que a caneta está falhando, 2 seguido de 6 zeros, ou, outra forma de escrever em notação científica, né? 2 vezes 10 a sexta, que vai ser aqui a alternativa A. 2 vezes... Isso aqui é expoente, tá? Isso tudo aqui é expoente. Aqui não apareceu aqui quando eu copiei, mas isso tudo é expoente. Então, aqui fica a alternativa A. Muito bem, vamos então para o próximo exercício. Ok, certo. Então, questão 2. Um automóvel percorre uma curva circular e horizontal de raio 50 metros a 54 km por hora. A tota G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O mínimo coeficiente de atrito estático entre o asfalto e os pneus que permitem a esse automóvel fazer a curva sem derrapar é. Muito bem. Então vamos retirar os dados aqui. Ele falou que o raio da curva ele me disse que é 50 metros. Vamos colocar isso, 50 metros. Certo. Ele me falou que a velocidade do carro é 54 km por hora. Vamos já transformar isso... Ei, caneta. Vamos já transformar isso... Essa caneta está falhando aqui. Para metros por segundo. Então, quanto é que fica aqui? Para transformar para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Dividir por 3,6. 15. Muito bem. Então, aqui é 15 metros por... Essa caneta... 15 metros por segundo, certo? Ele falou que G, a gravidade, é 10, certo? Então, vamos ver aqui. Ele está falando que o automóvel está fazendo uma curva horizontal. Então, vamos fazer aqui uma curva e o carro está aqui, certo? Vocês vão lembrar que quando o carro faz uma curva horizontal, o atrito, a própria força de atrito estático, é a força centrípeta, certo?
É a força que faz o carro fazer a curva. Se essa força de atrito estático virar dinâmico, o carro derrapa. Certo? Então, o que ele quer? Beleza, então a força de atrito estático é igual à força centrípeta. Ele quer saber, então, a força de atrito estático, vamos só desenvolver mais aqui, como é que calcula a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Certo? Ele quer saber a velocidade, ele quer saber o mínimo coeficiente de atrito entre o asfalto e os pneus que permite a esse automóvel fazer a curva sem derrapar. Muito bem. Então vamos lá. Como é que calcula? Bem, você não calcula a força de atrito estático, mas como é que você calcula a força de atrito estático máxima? É o μ estático vezes a normal. Então isso vai ser igual a mv ao quadrado sobre r, certo? Nesse caso, ó, vou fazer um outro desenho. Isso aqui é vendo o carro de cima. Isso aqui é vendo o carro horizontalmente. Você percebe que o peso e a normal, nesse caso, são numericamente iguais. Então eu posso falar que a normal é igual ao peso. Então aqui vezes o peso é igual a mv ao quadrado sobre r. Certo, e como é que calcula o peso? Bem, peso μ estático vezes mg é igual a mv ao quadrado sobre r. Certo? Eu posso cortar os m's aqui e eu vou ficar aqui o μ estático é igual, passando a gravidade dividindo, v ao quadrado r vezes a gravidade. Muito bem, então agora é só calcular. Velocidade ele me deu, a gente calculou aqui 15. 15 ao quadrado é 225. Sobre o raio ele me deu que é 50. 50 vezes a gravidade, que ele também me falou que era 10. Então a gente fica com o μ estático é igual a 225 sobre 500. Divide os dois por 5. A gente vai ficar aqui o μ estático vai ser 45 sobre 100. Divide os dois por 5 de novo. A gente vai ter que o μ estático vai ser 9 sobre 20. E daí, fazendo essa divisão, 0,45 vai ser o nosso μ estático. Muito bem, então é essa a resposta do problema. O mínimo coeficiente de atrito é 0,45. Vamos fazer só mais um para entendermos como funciona então. Certo, então aqui está o próximo exercício. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível. Tá, então vamos fazer um pêndulo cônico aqui. Pêndulo cônico, vocês vão lembrar aqui a gente tem... vou tentar fazer isso aqui bem bonitinho para vocês entenderem. Então aqui a gente tem a nossa parede, certo? Aqui é onde vai ficar o pêndulo, aqui a linha com a massa, certo? E ele descreve um movimento cônico. Muito bem? E aqui a gente tem a vertical aqui, que incide com o centro. Isso era para ser o centro da curva. Vamos tentar fazer bem legal isso aqui. Tá, ficou melhor. Certo, então ele descreve um movimento cônico. Muito bem. Um pêndulo cônico é formado por um fio de massa desprezível e comprimento L igual a 1,25 metros. Então daqui até aqui, isso aqui é L, e L é igual a 1,25 metros, certo? Muito bem, que suporta uma massa M aqui, M é igual a 0,5 quilos. 0,5 quilos na sua extremidade inferior. A extremidade superior do fio é presa ao teto, conforme ilustra a figura civil que eu fiz. Quando o pêndulo oscila, a massa M executa um movimento circular uniforme, então é MCU. Se é MCU, pessoal, o que isso significa? Significa que a força resultante é igual à força centrípeta.
Muito bem, a força resultante é igual à força centrípeta. Isso que significa ser movimento circular uniforme. Ele executa um movimento circular uniforme no plano horizontal. E o ângulo que o fio forma com a vertical é 60 graus. Então aqui é J, e J é 60 graus. Muito bem. A, qual é a tensão do fio, e B, a velocidade angular da massa. Se for necessário, blá, 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 blá. Muito bem, qual é a tensão do fio? Bem, primeiro, em todos estes de dinâmica, qual é a primeira coisa que você faz? Você faz o sistema de força. Então, quais são as forças atuando nesse corpo? A gente vai ter a tração aqui, e o peso aqui. Certo? A tração, a gente pode dividir a tração em dois componentes. Um componente vertical aqui, TY, e um outro componente aqui horizontal, TX. Certo? Muito bem. Olha aqui. TX, ele está oposto ao ângulo. Então, TX é igual a tração, que é a hipotenusa, vezes o seno de J. Né? Ele está oposto. Está vendo que o TX está oposto ao ângulo? Ou seja, você vai usar o seno, que usa oposto. E o TY, bem, se o TX usou o seno, o TY vai usar o cosseno. Então, TY vai ser T vezes o cosseno de J. Muito bem. Vamos continuar aqui. O TX vai ser igual a T vezes. Qual é o seno de 60 graus? Bem, ele falou aqui para usar seno de 60 graus, 0,87. 0,87. E aqui TY é igual a tração vezes o cosseno. Qual é o cosseno de 60? Meio. Muito bem. Agora vamos ver uma coisa. Olha aqui para essa massa. Ele não falou que o pêndulo faz um movimento circular horizontal? Se o movimento é horizontal, ele anda para cima ou para baixo? Não, se ele não anda para cima ou para baixo, então esse TY cancela com o peso. Ele não se movimenta verticalmente. Então eu posso falar que TY é numericamente igual ao peso. Muito bem, quem é TY? TY é T vezes meio. E como é que calcula o peso? O peso é a massa vezes a gravidade. Então vamos lá. 0,5 da tração vai ser igual. Qual é a massa desse corpo? 0,5. Qual é a gravidade? 10. Muito bem. Então, a tração, esse 0,5 cancela com esse 0,5, a tração vai ser igual a 10. Resolvemos aqui a primeira parte do exercício. Tração igual a 10. Certo, a segunda ele está perguntando a velocidade angular da massa. Muito bem. Velocidade angular. Olha aqui, como o TY cancela com o peso, qual é a única força que restou? É o TX. Então eu posso dizer que o TX é igual à força resultante. Certo? Ele é a única força que sobrou. Mas no MCU, a força resultante é a força centrípeta. Então eu posso falar que o TX é igual, essa caneta falhando, tá me ferrando. É igual à força centrípeta. Certo? Bem, quem é TX? TX é a tração vezes 0,87. E como é que calcula a força centrípeta? Bem, vocês lembram, tem duas maneiras de calcular. Pode ser massa V ao quadrado sobre o raio, ou massa ômega ao quadrado vezes o raio. Certo? Qual você vai usar? Depende do que ele está te pedindo. Aqui ele está pedindo para nós a velocidade angular. Se ele está pedindo a velocidade angular, ele quer o ômega. Então a gente vai usar qual? A gente vai usar essa aqui. Então, a tração é quanto? A tração é 10. 10 vezes 0,87 vai ser igual a massa. Quanto que é a massa dele? 0,5. 0,5 vezes o ômega ao quadrado vezes o raio. Ah, mas eu não sei o raio. Muito bem. Então, vamos achar o raio. Certo? Quem é o raio? O raio, como vocês sabem, é a distância do centro da figura até a nossa massa. Então, esse aqui é o raio. Certo? O que eu posso fazer aqui? Está vendo que o raio está oposto ao ângulo? Certo? Então, vamos fazer um seno.
seno de J não é igual ao cateto oposto pelo adjacente? Cateto adjacente. Certo? Isso é seno, né? Quem é o oposto de J aqui? É o raio. Quem é o adjacente? Desculpa, pela hipotenusa. Nossa, eu errei a fórmula do seno. Cateto oposto pela hipotenusa, isso. Quem é o oposto de J? O raio. Quem é a hipotenusa? Nosso L. Certo? Então, quanto que é o seno de 60? Ele falou para usar. Seno de 60 igual a 0,87. Então, 0,87 vai ser igual ao raio sobre... Quanto que vale o nosso L? Ele nos deu 1,25. 1,25. Então, multiplicando aqui cruzado, o nosso R vai ser igual a... E eu estou com preguiça de fazer essa conta. 0,87 vezes 1,25. Nosso R é igual a 1,0875. 1,0875. Muito bem, agora é só substituir aqui. Bem, quanto que é 10 vezes 0,87? 8,7. Então, 8,7 vai ser igual a 0,5 vezes o ômega ao quadrado vezes o nosso raio, que é 1,0875. Certo? Vamos continuar aqui. Vamos agachar um pouco, está acabando o espaço. Então, aqui, 8,7 vai ser igual. Bem, vamos fazer essa conta aqui, então. 0,5 vezes 1,0875. Isso dá 54375. Então, 54375. É isso, né? É isso, né? 54375, isso mesmo. Então, passando dividindo, o ômega ao quadrado vai ser 8,7 dividido por 0,54375. Essa aqui eu sei. O ômega ao quadrado. Bem, 8,7 dividido por isso, eu lembro disso, dá 16. 16. Então, ômega vai ser a raiz quadrada de 16. Ômega vai ser, lembra? Raiz é mais ou menos 4. Então, essa é a nossa resposta. O ômega é mais ou menos 4 radianos por segundo. Provavelmente na alternativa estaria só o 4, né? Porque eles não pensam tanto assim na matemática, ser tão rígido. Mas eu acho que deu pra... Tinha o item B ou era só isso? Ah não, a gente já fez o item A, que era a tensão, que deu 10, e o item B, que era o ômega, 4 radianos por segundo. Muito bem. Então acho que deu para entender um pouquinho, né? Resolução de exercícios, só para vocês verem. Então beleza. Falou!